Crianças às vezes precisam de coisas assim, bonitas e coloridas para comer, que nem esses bolinhos. Os pais batem verdura no liquidificador, fazem molhos, tortas, tudo para que os filhos comam bem. Nós vamos falar agora com a nutricionista Gabriela Vilas Boas, esclarecer dúvidas sobre a alimentação das crianças. Tudo bem? Boa tarde, Neila. Tudo bom? Essa jovialidade sua é alimentação? Eu espero que tenha contribuído. Muito bem, ela parece uma menina. Maravilha. Olha só, vamos começar as perguntinhas. A Camila Fragoso de Ceilândia, ela quer saber se congelar sopinhas e outras comidas faz com que percam nutrientes. Então, qualquer forma de manipular o alimento, seja cozinhar, até mesmo o simples ato de cortar a fruta, faz com que alguns nutrientes se percam pela ação do oxigênio, contato com o oxigênio, pelo contato com a luz. Mas, com certeza, é muito melhor ela fazer uma sopa em casa e congelar para oferecer. A perda vai ser pequena, tá? Em vez de comprar, por exemplo, uma papinha industrializada. Que é a pergunta de agora da Josélia Figueira da Asa Sul. Ela disse que dá papinha pronta para o filho dela de 10 meses, aquelas compradas em um mercado, quer saber se fazem mal para ele. Então, não é que faz mal, mas não é a forma mais indicada de se oferecer o alimento para a criança. Porque a criança tem que aprender a sentir o sabor de cada alimento. Se você bate tudo e mistura tudo, a criança vai saber o gosto, por exemplo, de uma papinha com banana com ameixa. E não do gosto separado do que é uma banana, do que é uma ameixa, do que é um brócolis, né? Então é importante que a criança tenha contato com todos os sabores e que os alimentos sejam dados separados. Ok, antes de chamar mais algumas perguntinhas, eu quero chamar a Karen, que está lá na esplanada dos ministérios e tem pergunta das crianças para a nutricionista. Karen. Exatamente, Neila. A criançada aqui está bem curiosa. Vou começar pelos meninos. Qual é a sua dúvida? Porque eu como muito e não engordo. E tem o contrário também. Porque eu como um pouco e engordo. Então, os meninos querem saber por que alguns comem muito e não engordam e por que outros comem bem pouquinho e acabam ganhando mais peso. E aí? Bom, essas duas questões têm muitos fatores, né, que estão relacionados. Então, a primeira criança que perguntou disse que come muito e não engorda. Provavelmente ela deve ser uma criança ativa, fazer bastante atividade física e ter um gasto maior de calorias que permite com que ela coma mais e não ganhe peso. E o contrário pode acontecer com a criança número 2, né? Ele ser uma criança mais sedentária, que passe mais tempo no computador, né? Ou às vezes também a forma que a alimentação está sendo dada para ele, né? Muito açúcar, muito salgadinho. Hoje a mídia, né, joga muitas propagandas, né? Muito assédio de comidas muito que não fazem bem, né? Exatamente. Então, comidas ricas em açúcar, com excesso de gordura, então isso pode contribuir para o excesso de peso dele. Ok. O Isaías Moreira, de Águas Lindas, pergunta quais vitaminas ou nutrientes as crianças mais precisam e em que alimentos elas são encontradas. Certo. A criança, né, como todos os seres humanos, precisam de todas as vitaminas e nutrientes. Mas eu vou citar 3 que são importantes nessa fase. É o cálcio, né, por causa da formação dos ossos, o ferro, para evitar a anemia, e a vitamina A, né? Então, a vitamina A, por exemplo, ela é encontrada em alimentos alaranjados, como mamão, como abóbora, certo? A própria laranja? A laranja tem mais vitamina C, apesar da cor, certo? Alimentos também, animal também, como a carne, né? Então, a gente encontra nesses alimentos. No caso do ferro, a carne também é uma importante fonte. Nós temos as fontes, né, também vindas do feijão, e aí vai uma dica que é pingar umas gotinhas de limão ou de laranja no feijão para que o ferro esteja mais disponível, né? E com relação ao cálcio, a grande fonte de cálcio, né, são os derivados do leite e o próprio leite. Os iogurtes, os queijos, a coalhada. Então, são fontes que você encontra o cálcio com facilidade. Capricha na alimentação aí. No Lago Sul vem a pergunta da Gilma Maia. A minha filha tem 12 anos, já está com triglicerídeos alto e o HDL baixo. Quais alimentos indicados para contornar essas situações? Então, geralmente o triglicerídeos ele aumenta quando a criança consome um alto teor de açúcar que não é absorvido pelo organismo, né? E ele se transforma em gordura, certo? Então, provavelmente a gente teria que reduzir o consumo de açúcar refinado, que geralmente são encontrados nas balas, nos doces, né? E em carboidratos que a gente chama carboidratos refinados, que é o pão branco, o macarrão, né? Então, tem que balancear um pouco esse consumo desse tipo de alimento. Ok, estão perguntando aí se nós somos parentes. Estão ligando, não somos parentes. Eu queria ter essa carinha de novinha que ela tem, mas não tenho. Mais perguntinha da Karen lá da Esplanada. Karen? Olha, a doutora estava falando sobre doces. As crianças perguntaram por que quando elas comem doce antes do almoço, uma balinha, um chocolate, elas perdem o apetite. E a Maria tem outra pergunta. Eu queria perguntar se comer muito salgado ou hambúrguer, essas coisas assim que engordam,
doutora, qual é a resposta? Então, o motivo de você comer uma balinha ou um doce perto da hora da refeição principal e às vezes ficar sem fome é pelo fato de que nessas balinhas existe o que a gente chama de açúcar livre, né? Então ele rapidamente entra na corrente sanguínea, entra dentro da célula e supre a nossa necessidade e realmente cessa um pouco o nosso apetite, tá? Então, é por isso que a gente deve evitar consumir esse tipo de produto, né? Para ter apetite, para comer o que realmente é importante na alimentação infantil, como o arroz, o feijão, as verduras. E hoje em dia a gente tem muito biscoito recheado, hambúrguer, tudo isso faz mal, né? Uhum. Não é assim, a gente não pode deixar de ser radical, a gente não pode proibir a criança de ir numa festa ou num momento de descontração comer uma bala, um hambúrguer, mas esses são alimentos que não devem ser, fazer parte da rotina, do cotidiano da criança, né? Coma com moderação. Deixa para os momentos especiais, para o final de semana, né? Para não fazer parte da rotina e aí complicar um pouco a situação. Ok, Zurana Oliveira do Penorte diz o seguinte, que o bebê dela tem 1 ano e não bebe água. Como fazer para ele beber água e gostar? Bom, aí realmente a gente tem que ir no estímulo de oferecendo, né? Porque assim, é um pouco complicado porque ele já tem 1 ano, então essa oferta de água devia ter começado um pouco mais cedo para ele ir se acostumando. Mas não tem segredo, tem que ir realmente tentando, porque a água é muito importante, inclusive o consumo de sucos, né? Não é que é proibido, mas eles devem ser evitados, porque como nessa idade o estômago da criança é muito pequeno, se você dá muito líquido para ela em forma de suco, ela não vai ter apetite para comer alimentos sólidos que fornecem mais energia. Então tem que continuar insistindo mesmo. Ok. A Rafaela Dourado de São Sebastião pergunta qual é o alimento que deve ser dado para uma criança que está com diarreia. Bom, a criança com diarreia, primeiro de tudo, tem que estar muito bem hidratada, né? Se é uma diarreia que persiste há um tempo, primeiramente ela tem que procurar, né, um profissional para ver o que é que está causando essa diarreia. Será que foi algum alimento que ela consumiu contaminado? Foi por causa de uma alergia alimentar? Então a gente tem que procurar as causas dessa diarreia para que a criança não se desidrate e outras consequências possam acontecer por causa dessa diarreia, né? Mas o ideal mesmo é hidratar, evitar alimentos muito gordurosos para que o trânsito do intestino não fique mais rápido ainda e ela tenha mais evacuações, certo? Uhum. E alimentos como, por exemplo, frutas sem casca, para diminuir o teor de fibras e aí ela consegue segurar um pouco mais dentro do intestino, né? E arroz branco, macarrão branco são alimentos bons, macarrão sem ser integral. São alimentos bons para estar consumindo nessa situação. Poliane Fontinelli de Braslândia, ela quer saber que outros alimentos podem substituir o valor nutricional da carne para crianças, essa é a última pergunta. A carne pode ser substituída pelo frango, pelo peixe, né? Ou por alguma outra proteína animal, porco, né? Então, se a criança não come carne vermelha, você pode procurar outro tipo de proteína animal para substituir. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação. Muito importante ter você aqui com a gente hoje. Muitas perguntas e obrigado vocês também por participarem, ok? Não dá para responder todas.